Foi cremado em Minas Gerais o corpo da mulher que morreu após cair de um parasail. Você sabe o que é parasail? É uma espécie... Meu Deus, na minha fazenda não tem isso aí, não. Ô, Brito! Brito, pelo amor de Deus, Eu e a Ana, a gente não sabe se a gente chora ou se a gente dá risada. Brito, para, Brito! E a tua escola foi a Globo, em termos de Minha televisão. escola foi a RBS e a Globo, A né? RBS e a Globo. Resume essa tua experiência lá, cara. Eu sei que você passou por muitos cenários, SPTV, Sim. cobriu Copa, quero que você fale sobre isso depois. Mas assim, a experiência de ser formado pela Globo, como é aquela casa? Eles tinham muita paciência com os novatos. E não existe mais isso hoje. Hoje o cara tem que chegar lá sabendo, Claro. já com a teoria toda. E naquela época existia essa transição das pessoas de rádio para televisão. E eu era um cara de rádio e fui para televisão. Então todo mundo tinha essa tranquilidade, essa paciência de ensinar o cara, até porque eles que estavam ensinando também estavam aprendendo. Era a ordem natural das coisas. Era o começo naquele do momento. negócio. Então, a formatação desse estilo jornalístico que existe hoje, de como é feito o jornalismo, com âncora, com repórteres, com correspondentes, tudo isso aí eu participei desse negócio, eu vi isso Você acontecer. tá falando do Armando Nogueira e do Armando Walter Nogueira Clark. era o nosso diretor no Rio de Janeiro, o diretor-geral de jornalismo da Globo, né? E, pô, cara, imagina uma escola dessa. Então você aprende a editar, você aprende a escrever, você aprende a fazer uma passagem, né? Que era tão importante naquela época, fazer uma passagem. Hoje já passagem não tem. Eu era um cara especialista em fazer passagem. Eu me lembro bem disso. Eu adorava, eu quero fazer uma passagem que a câmera sai dali, vai lá em cima e depois ela desce. Os cinegrafistas não queriam trabalhar comigo. Sei. Porque já sabia, "Ih, aí vem o inventor. Vai dar trabalho. Esse cara vai querer inventar. Eu inventava mesmo. Entendeu? E fui aprendendo fazendo, aprendi fazendo. Sei, entendi. E como é que foi cobrir uma Copa do Mundo, cara? Você foi em 2002, né? Fui em 2002, na Copa Coreia e Japão, foi um sonho que eu realizei, porque isso sim, era um desejo que eu tinha, eu gosto muito de futebol. Você é colorado, né? Sou colorado. E esse é um desejo que eu sempre tive de estar lá numa Copa, se não assistindo, trabalhando, da maneira que fosse possível. E eu tive essa oportunidade de fazer a Copa que o Brasil, a primeira Copa em 2 países, no Oriente, que o Brasil ganhou, né? E depois eu ainda fiz em 2002, 2006, foi na Alemanha, né? Eu também tive esse privilégio de estar na Copa da Alemanha, já fazendo o Hoje em Dia e fazendo uma coisa completamente diferente. Porque eu não estava cobrindo a seleção brasileira. Eu estava mostrando o paralelo, um pouco de turismo, um pouco de cultura, os brasileiros que vivem lá. E foi maravilhoso, porque até entrei ao vivo de lá. Segurei Hoje em Dia de lá. Isso aí foi uma coisa maravilhosa que eu fiz também, que eu me orgulho muito. E me fala, você trabalhou com o Faustão, né? Trabalhei um tempinho lá no Domingão. Faustão é um cara que é super admirado, é meio uma unanimidade. Você também faz coro a isso? Sim, eu acho que o Faustão é um cara... ele é uma escola ambulante. O que ele fez na carreira dele, e eu assisti esse começo, porque eu já trabalhava na TV Globo, mas eu via o Faustão na TV Record no começo. Bandeirantes, né? No começo foi na antiga Record. Que era o Perdidos na Noite, original, aquele do zero. Sim, começou faixas, um lugar sombrio. O Teatro do Bexiga, não era isso? Tata Escova, os humoristas. Era muito bom. Por sinal, não sei nem se eles estão vivos hoje. É verdade. Nem sei. Também é uma boa matéria. É uma boa matéria, exatamente. E eu vi esse começo do Faustão, e o Faustão começou uma coisa nova. Essa coisa de mostrar o cinegrafista, de tirar sarro, isso aí não tinha. E eu gostava disso. Por que eu assistia de madrugada? Pô, isso aí é legal. Porque eu acho que tem que humanizar a televisão. Claro. Então o Faustão é uma escola. Ele começou lá, criou esse estilo. E hoje o Faustão é um grande apresentador, que tem toda essa história para contar, muita coisa para ensinar, né? Vocês são amigos, cara? Não, amigos pessoais não. Eu trabalhei lá, ele me passou algumas mensagens bem interessantes. Foi pouco tempo que eu trabalhei lá. Sim. Era uma época que o jornalismo tinha assumido esse compromisso, essa responsabilidade de tomar conta também do Domingão do Faustão. Sim. Então, na época não era uma coisa muito natural isso, entende? Entendi, você estava entrando no Era uma briga terreno. meio de audiência e tal. E aí me requisitaram para trabalhar lá, me convidaram, né? A direção do jornalismo me convidou. E eu tenho certeza que foi mais uma oportunidade que surgiu, que talvez outros não achassem interessante. Para um repórter, que é um cara que quer fazer matéria de investigação, não sei o quê, trabalhar no Faustão não seria um bom negócio. Há um preconceito, você não pode dizer que não há um preconceito. Mas eu sabia que era uma oportunidade para mim, para o meu estilo. E fui e fiz. Só que durou pouco tempo, porque depois o
o programa dele passou de novo para a direção do artístico da emissora, e aí isso aí deixou de existir. Entendi. Mas foi bem interessante. Cara, como que foi sair da Globo, que não deve ter sido fácil, né? Que a gente trabalha nas grandes empresas de mídia, sabe? Pô, você vai deixar a Globo, cara. A primeira coisa que você tem que falar, sair da Globo e ir pra Record, morder a concorrência, que deve ter sido a sua missão, né? Sim. E tu sabe que meu filho tinha acabado de nascer, ele me convidaram em agosto para fazer Hoje em Dia na Record. Meu filho tinha nascido em abril, final de abril, 19 de abril. Então, cara, você ter um filho, aumenta, triplica a tua responsabilidade com a família. Claro. Eu não podia errar nessa jogada, não poderia assumir alguma coisa que depois se diluísse. Eu tinha que ir na certeza, mas não existe certeza. Claro. Então, 10 dias ali de negociação e vai. A Globo não estava conseguindo compreender que eu estava sendo convidado para apresentar uma revista eletrônica, porque eles não tinham esse registro lá dentro. Apesar de eu ter apresentado um projeto. Eles achavam que você era um repórter. Eles estavam achando que eu estava indo para lá para ser um repórter. Entendi. E eu dizia, gente, não é isso, cara. Não adianta aumentar o salário, não é isso. Não é isso, é uma oportunidade que eu estou tendo. Agora, se vai dar certo ou não, só fazendo para saber, né? E aí virou, mexeu, e eu tive que tomar a decisão e fui para a Record. E foi uma bela escolha, porque hoje em dia se tornou uma instituição na manhã da TV brasileira, né? É um dos programas que dá mais audiência, se não for o principal. E essa mudança, para mim, foi uma mudança natural, porque era o que eu queria. Era o que eu buscava. Eu queria fazer isso na TV Globo, mas não tive essa oportunidade, eu entendo. Grade da emissora, outras pessoas estavam ocupando esse posto e até estavam na fila para ocupar esse posto em outros programas da emissora. E eu compreendo perfeitamente, sem nenhum trauma. Mas quando eu fui para a Record, eu tive essa oportunidade. Entendi. De começar a fazer o que eu queria, que era provar para as pessoas que dava para misturar o jornalismo com o entretenimento. Esse foi o grande divisor de águas da minha carreira e o grande motivo pelo qual eu fui para a Record. Inclusive eu, a Ana e o Edu, no começo, depois veio a Cris, a gente fazia umas reportagens, eu dizia para mim mesmo, mas eu não comentava com eles isso aí. Eu dizia para mim, era um desafio, eu vou conseguir fazer uma matéria junto com eles, não era minha. Nós vamos conseguir fazer uma matéria sem que eu pegue numa caneta. Esse era meu sonho, porque o trauma que existe na minha cabeça era ter que fazer matéria assim, milimetricamente, os segundos, a passagem tinha que ser assim, e depois o editor, o outro editor. Isso aí era uma coisa que eu não conseguia entender. Eu ia fazer uma entrada ao vivo, não estou criticando a emissora, era uma fase da televisão brasileira. Eu ia fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional, por exemplo, e aí tinha que ter 30 segundos. Então eu tinha que fazer o texto, passar para o editor de São Paulo, que passava para a aprovação do editor do Rio, de repente mudava uma frase, voltava. Eu dizia para eles, mas vem cá, isso aqui, se é ao vivo, por que a gente tem que 30 segundos? Foi gravado isso aí, não foi o menor sentido isso. Claro. Então eu queria fugir disso aí, cara. Eu sabia que a televisão estava indo para esse lado mais humano.